Resumo do livro de Hebreus. Cristo é superior. Deus falou no passado pelos profetas, mas nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Ele foi constituído herdeiro, por ele foi feito o mundo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ele sustenta tudo com a palavra do seu poder. Ele fez a purificação dos pecados. Ele está assentado à destra de Deus nas alturas. O ministério dos anjos. Os anjos são de Deus, foram criados por ele. São ministros de Deus, são mensageiros de Deus. Os anjos adoram a Cristo. Devemos estar atentos à mensagem divina, pois haverá um juízo. A encarnação de Cristo foi para que provasse a morte por todos. Em tudo ele foi semelhante aos irmãos. Naquilo em que ele mesmo foi tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Cristo é superior a Moisés. Não devemos resistir à voz de Deus. Cristo é o sacerdote por excelência. Ele penetrou até os céus. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele é eternamente, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Pela sua carne, ele nos consagra um novo e vivo caminho. O sacerdócio humano, o sacerdote, a cada dia, ele ministrava e oferecia muitas vezes os mesmos sacrifícios que não tinham o poder de tirar pecados. O sacerdote humano é tomado dentre os homens e constituído a favor de reis para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Ele se compadece eternamente dos ignorantes e errantes, porque também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele faz ofertas de pecado pelo Filho, pelo povo e por si mesmo. Ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. O sacrifício de Cristo é único e perfeito. O antigo pacto era símbolo transitório, mas Cristo é o mediador de um novo pacto, um pacto melhor e eterno. O pacto antigo envelheceu, o primeiro foi tornado velho e está perto de acabar. O sacrifício de Cristo único e perfeito, não por sangue de animais, mas por seu próprio sangue, entrou no santuário efetuando uma eterna salvação. Por isso ele é o mediador de um novo testamento. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, assim também virá o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, aparecerá a segunda vez aos que esperam para a santificação. Jesus santificou o povo pelo seu próprio sangue. A lei e os sacrifícios e o novo concerto. A lei é sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. É impossível que o sangue de animais tire pecados. O novo concerto é a lei no coração. Por isso devemos nos alimentar de alimento sólido, que é diferente do leite. Já devendo ser mestres, os judeus ainda precisavam ser ensinados novamente. O leite é considerado para os que ainda não são experimentados na palavra da justiça, porque ainda são meninos. O alimento sólido é para aqueles que, pela prática da palavra, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Prossigamos para a perfeição. Há um perigo para os desviados. Os desviados novamente estão crucificando o Filho de Deus. Mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque nosso Deus é fogo consumidor. Aos que se dão à prostituição
e aos adúlteros Deus os julgará. Tenhamos cuidado, perseveremos na fé, chegando-se a Deus com sinceridade, retendo a confissão, pois fiel é aquele que prometeu. Estimulem-se uns aos outros, não deixem de congregar. As tribulações e as perseguições estarão presentes diante do povo de Deus. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é importante que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Heróis da fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e tantos outros que não foram citados neste capítulo. As suas realizações estão no capítulo 11. Devemos prosseguir olhando o exemplo de Cristo. A correção e a disciplina do Senhor tem como exemplo a disciplina dos pais que verdadeiramente amam os seus filhos. Orientações gerais: o que manqueja seja sarado. Cuidado com a raiz de amargura. Ninguém seja fornicador ou profano. Não rejeitem a voz de Deus. Permaneça entre vós o amor fraternal. Lembrai-vos da hospitalidade, lembrai-vos dos presos. Venerado entre todos seja o matrimônio. Sejam sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois ele mesmo nos disse: não te deixarei, não te desampararei. Lembrai-vos dos vossos guias, imitem a sua maneira de viver. Não vos deixeis levar por doutrinas estranhas. Ofereçam a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da beneficência. Orai por nós. Suporteis as palavras desta exortação. Este é um resumo do livro de Hebreus.